Do Gaddafi é uma constante. Do que eu pude ver lá, o povo gosta muito dele e você encontra os cartazes dele em todos os lugares. Esses pôsteres de Gaddafi estão em todos os lugares, da televisão ao hotel, à usina, etc. e tal. Aí, deixa eu ver, é Lúbida, exatamente, que é ao lado dessa cidadezinha, Homs, e são ruínas romanas que datam de 32 da era cristã. São lindíssimas essas ruínas ao lado do mar, que é raro, né, você encontrar ruínas bonitas assim ao lado do mar. E neste momento trabalham muitos coreanos. Existe muita mão de obra no momento na Líbia da Coreia do Sul, assim como de marroquinos. E coreanos estão trabalhando aí ao lado além das restaurações dessas ruínas, eles estão construindo um grande museu aí ao lado. Olha lá, o mar ao longe não, perto, bem perto dessas ruínas, é realmente muito bonito. Um anfiteatro de 32 da era cristã. Pronto. Eu acho que é uma ideia geral. A entrevista com Muammar Gaddafi vai ser reprisada daqui a pouco no meu programa. E uma entrevista que eu acho importante, a primeira que ele deu depois do bombardeio, e acho que ele disse coisas que no final todo mundo esperava. Não foi bombástico, porque talvez não seja o momento. O Gaddafi está um pouco fora do noticiário, inclusive a Europa toda. Passei por Paris, passei por Londres, eles estão se queixando de uma falta de turismo americano e que inculpam o Gaddafi diretamente por essa falta de turismo, pelo terrorismo. Terrorismo esse que Gaddafi levou à paternidade completamente. Então, acho importante ver a entrevista. Acho que falei um bocado, não falei, Ferreira? Falou, mas falou bem, Gabi. Então tá bom. Então, em frente, muito obrigada pela participação no jornal. Até mais. E agora, a triste realidade brasileira. Remédios que podem... Aguardando a chegada do coronel Muammar Gaddafi para uma entrevista exclusiva, a primeira entrevista exclusiva que ele dá desde que houve o bombardeio. A casa é muito grande e sua área externa ficou desse jeito. Ela está no meio do complexo de Bab el-Azizia, uma grande fortificação que reúne várias instalações militares e é o centro nervoso do regime de Gaddafi. O que aconteceu naquela madrugada? Eram 2 horas da manhã e este quarto aqui era o quarto da mulher dele, Sofia. Ela estava aqui quando o bombardeio foi iniciado. Vocês estão vendo aqui a cama, aqui à esquerda algumas fotografias para vocês se inteirarem de quem é a mulher do Gaddafi. Esta é a mulher do Gaddafi, aqui com um dos filhos no colo. Aqui, Sofia, mulher do Gaddafi, recebendo uma visita da África. Esta é a menina Hannah, a filha adotiva do casal, que morreu durante este bombardeio. A última fotografia ali, essa senhora é a mãe do coronel Gaddafi. Bom, o coronel Gaddafi não estava aqui nesse quarto. Aliás, essa pergunta que corre até hoje pelo mundo. Onde estaria Gaddafi nessa hora? Especulam, dizem que ele não estava aqui, estava em outra cidade, ou estava se escondendo. Não. O que nos contaram até agora foi o seguinte: ele estava na casa e nessa noite ele estava lendo. Ele foi pegar um livro na biblioteca, que vocês vão ver comigo agora onde era. Pegou esse livro e, para não incomodar a mulher Sofia, foi ler no outro quarto. Vocês vão ver agora em que estado ficou o quarto dele, o quarto em que ele se encontrava. Bom, então, esse era o quarto onde estava o Gaddafi, às 2 horas da manhã, na hora do bombardeio. Ele estava aqui nessa cama, recostado, lendo. Segundo seus assessores, ele tinha acabado de chegar do trabalho. Ele fica numa tenda fora da casa, ali fora, ali embaixo, no meio do parque, do jardim, dessa localidade onde ele reside, e fica despachando e fica recebendo pessoas. Ele chegou, viu a mulher que estava dormindo, pegou o livro na biblioteca, veio para cá. Quando aconteceu o bombardeio, ele saiu em desespero e ficou nesse pedaço aqui. Vem aqui comigo, vocês vão ver. Ele ficou aqui nesse pedaço, sem saber muito bem para onde é que ele ia. Se ele entrava aqui, socorria a mulher no seu quarto, esse é o quarto da mulher, ou se ele ia para lá, no quarto onde estavam as crianças, que vocês vão ver agora comigo em que estado ficou. Aqui é a biblioteca, de onde ele tirou o livro e levou para ler lá no seu quarto. Então eu estou saindo aqui da região dos quartos. Um quarto fica de frente para o outro. O quarto de leitura do Gaddafi e da mulher dele, Sofia. Essa aqui é a área onde ele atravessou na hora do bombardeio, é onde fica a sala de estar, onde ele vai me dar entrevista, ali no meio. Ele passou por tudo isso aqui e veio para cá, para onde estavam as crianças naquela hora. Vem aqui, vocês vão ver.
Está tudo muito prejudicado, tudo bombardeado, mas realmente a parte mais atingida foi o quarto das crianças, onde morreu a pequena Hannah, a filha adotiva do Gaddafi. Esse aqui é o quarto das crianças. Eles deixaram exatamente como estava desde o dia do bombardeio. Os cadernos das crianças no chão, as camas, essa posição exata em que ficou tudo no dia do bombardeio, na madrugada de 16 de abril, 2 horas da manhã. Olha aqui, nos cadernos, sabe o que está escrito? Eu sei porque os assessores me contaram. Está escrito Aisha. Dizem que Aisha é a filha predileta do Gaddafi, tanto é que ele deu a ela o nome da mãe. Ele tem uma filha e 3 filhos, e fora a Hannah, adotiva, que morreu. Haifa, Ramiz, Saif al-Islam e Matassam. Os cadernos deles estão todos aí. E uma coisa que os assessores fizeram questão de mostrar, porque estava tudo tão calmo e era tão inesperado, que inclusive o chinelo da menina ficou lá onde ela disse que tinha ganho naquele dia, e botou lá em cima, estava muito satisfeita e querendo mostrar para todo mundo. E isso foi o que restou da casa do coronel Muammar Gaddafi depois do bombardeio de 16 de abril. O coronel chegou ao cenário da entrevista cercado por vários auxiliares e seguranças que inclusive vão aparecer durante toda a conversa. Aos 44 anos, ele é uma pessoa que aparenta calma e firmeza. Gaddafi tinha apenas 28 anos quando liderou um golpe militar no dia 8 de setembro de 1969, que derrubou a monarquia do rei Idris, que era sustentada pelos governos inglês e norte-americano. Ele não gosta de ser chamado de presidente. Prefere a denominação Grande Irmão ou Nosso Líder. É um jeito quase religioso. Gaddafi fala baixo, olha sempre nos olhos de quem fala com ele, ainda que por trás dos óculos escuros, e explora os gestos tranquilos, cerimoniosos, bem tradicionais. Por toda a casa destruída existem cartazes com fotos dos líbios mortos no ataque norte-americano, com palavras de ordem contra o presidente Reagan. Gaddafi não evitou nem proibiu nenhuma pergunta, mas só podia nos conceder 30 minutos de entrevista. Eu queria abrir essa entrevista dizendo que esse é um momento muito importante na minha carreira e acho que para o jornalismo brasileiro. Pela primeira vez, a gente está perto do que se considera o mistério e a polêmica, um dos maiores líderes que o mundo já conheceu, um dos maiores líderes do mundo árabe, Coronel Muammar al-Gaddafi. Ele nos recebeu aqui na sua casa, que foi bombardeada em abril último por ordens do presidente norte-americano Ronald Reagan. E eu vou para a primeira pergunta. Coronel, eu gostaria que o senhor dissesse como foi aquela noite, porque de lá para cá o senhor não deu uma entrevista. O que aconteceu? Eu sei que o senhor estava aqui, o senhor estava no seu quarto lendo. Como foi isso para o senhor? طبعا كنت بداية العائلة Eu estava em casa e a minha mulher, que não passava muito bem, foi se deitar. Enquanto isso, eu fui para o meu quarto e fiquei acordado porque estava prevendo uma agressão americana contra a Líbia. Mas não estava pensando que a minha casa seria o alvo. E, de surpresa, vi as bombas se concentrando sobre a minha residência. Foram momentos de muita tensão. Fiquei dividido entre minha mulher e meus filhos. Depois disso, fui para o meu quartel-general. O ataque foi rápido. Eles bombardearam e fugiram, como fazem todos os covardes. Verifiquei depois que muita gente foi morta ou ferida e que 2 aeroportos civis, Benghazi e Trípoli, foram atingidos. Esse assunto o comove, a impressão que me dá é que ele fica, que o incomoda, que o comove de alguma forma. É isso? هذا الحدث يحرك مشاعركم عاطفيا.
É claro, comoveu o mundo inteiro. Hoje, passado todo esse tempo, qual é, na opinião dele, a principal ameaça que paira sobre ele, sobre seu povo e o seu país? هذه الهجمة الإمبريالية عليكم Estamos resistindo a um inimigo covarde e feroz. E essa não foi a primeira agressão que o Oriente Médio sofreu. O mais importante é que eu não tenho medo dos americanos, por maior que seja a sua força. O senhor, assim como o líder egípcio Nasser, fala em unificação no mundo árabe, mas todas as tentativas têm fracassado. Então eu gostaria de perguntar por que a unificação e por que os fracassos? Gaddafi diz que é muito natural e continua. Esta é uma pátria que foi dividida pelos agressores e pelas forças colonialistas estrangeiras. Somos um único povo e uma única nação, que é a nação árabe. As tentativas não foram um fracasso. Elas são um passo no sentido da unificação que será realizada. A Itália, no passado, era dividida e foi unificada. Isso também aconteceu em outros países, como a Alemanha e Estados Unidos. A nação árabe é mais homogênea e, por isso, são mais fortes as razões para a sua unificação. Mas eu quero falar, então, de 3 focos de tensões no Oriente Médio. Primeiro, as profundas e permanentes divergências que envolvem Israel e os Estados Árabes. Segundo, o Líbano, com as suas lutas internas e as incessantes interferências externas. E terceiro, a guerra Irã e Iraque. Eu gostaria que ele comentasse essas 3 realidades. Responde Gaddafi. Quanto a Israel, essa situação representa um colonialismo no centro da pátria árabe e é fato decorrente da Segunda Guerra Mundial. É muito importante lutar contra os efeitos da última Guerra Mundial. A criação do Estado de Israel foi causada pela perseguição do mundo ocidental aos judeus. Os judeus devem voltar para seus países de origem e o Ocidente deve parar de persegui-los. Nada justifica que os árabes paguem pela perseguição aos judeus. Nós não aceitamos a divisão do Oriente Médio por questões religiosas. Se fosse assim, o mundo teria que ser redividido em bases religiosas. طبعا خريطة الشرق الأوسط على أساس الديني، العالم كله يجب يقسم على أساس ديني، معناها خربط الخريطة كلها مش كلام. Israel é indestrutível? يمكن تحرير فلسطين. نعم سيدي. يمكن تحرير فلسطين. É possível libertar a Palestina. Em relação ao Líbano, sua população é constituída de cristãos e muçulmanos. Os israelenses aprofundaram as divergências religiosas e hoje temos a luta entre forças progressistas árabes de esquerda e forças reacionárias lacaias do Ocidente. Quanto à guerra Irã-Iraque, ela se situa no quadro político criado pelo imperialismo. O objetivo é, de um lado, desviar a revolução iraniana e, de outro, enfraquecer as forças árabes. Que solução o senhor viria para o conflito Estados Unidos-União Soviética? O senhor teme uma guerra nuclear? ما هو الحل الذي تجده للخلافات الموجودة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة؟ هل تخاف من حرب نووية؟ Toda a humanidade hoje tem medo de uma guerra nuclear. De minha parte, farei tudo, junto a outras forças de paz, para evitar essa guerra. Mas quando um fútil e louco como o Reagan chega ao controle de uma grande potência, a ameaça é constante. Por isso eu proponho acabar com os sistemas tradicionais de governo e substituí-los pela autoridade do povo. Isso impedirá que um só homem decida os destinos do mundo.